Antes de começarmos essa linda história, vamos interagir um pouco e descobrir quem está assistindo e de onde vocês estão. Escreva o nome da sua cidade nos comentários. Quem sabe você encontra alguém da sua região por aqui. Vamos lá, pessoal. De onde do mundo você está acompanhando? A cidade nunca dormia de verdade. Não em Manhattan. E definitivamente não em uma noite como aquela. Lá fora, as ruas da Lexington Avenue pulsavam com energia. Fotógrafos, repórteres e convidados ilustres cruzavam os grandes salões da semana de moda. Outdoors, piscavam os nomes dos estilistas mais prestigiados, o brilho neon refletindo no vidro e no aço do horizonte. Dentro do showroom da Callaway e companhia, Ethan Callaway permanecia perto da janela, sua silhueta recortada pelas luzes da cidade. Dali ele via o movimento da multidão, o piscar das câmeras, a expectativa pelo grande lançamento da noite. Mas nada daquilo prendia sua atenção. Sua mente estava em outro lugar. Sobre a mesa, um único documento aberto, um contrato antigo, e ainda assim, pesando mais do que nunca. No rodapé, a assinatura de seu pai. Um lembrete silencioso de um legado construído ao longo de décadas. Um legado agora sustentado por uma única condição. Se Ethan James Callaway não estivesse casado até seu 35º aniversário, ele perderia sua participação majoritária na Callaway e companhia. As ações seriam redistribuídas entre os acionistas existentes. Sua mandíbula se contraiu. Ele sempre soube que esse prazo viria, mas agora, com apenas algumas semanas restantes, a realidade o atingia de forma diferente. Se não encontrasse uma saída, Lillian Hartwell, a mulher que havia traído sua família, empurrado seu pai à beira da ruína e quase destruído tudo o que ele reconstruiu, ganharia poder suficiente para desafiá-lo. E isso ele não permitiria. Por 7 anos, Ethan havia colocado tudo naquela empresa. Enquanto outros duvidavam, ele ergueu a Callaway & Co. do zero, provando ser mais do que apenas o herdeiro de um império. Era o verdadeiro arquiteto de seu renascimento. E não seria uma cláusula contratual a arrancar isso dele. A tela do laptop piscou com um novo e-mail da equipe de marketing. Um relatório detalhando a estratégia da nova coleção. Ele o leu rapidamente, seus olhos afiados captando um erro que qualquer concorrente poderia explorar. Sem hesitar, começou a digitar. Asterisco. Reescrevam a estratégia. Quero a nova versão em 1 hora. Controle. Era isso que importava. Cada detalhe, cada decisão. Nada podia escapar. Uma vibração sobre a mesa desviou sua atenção. A tela do celular se acendeu. Mensagem de Nathan Wu, seu advogado, e o único homem em quem confiava totalmente. Encontrei uma solução. Ela estará em 10 minutos. Ethan soltou o ar, jogando o telefone sobre a mesa. Ajuda? Não era isso que ele buscava. Não aceitava caridade, nem soluções convenientes. Mas Nathan não era de desperdiçar tempo. Se tinha trazido algo até ele, era porque valia a pena. Com os braços cruzados, Ethan fixou o olhar na porta. Esperou. A batida veio, pontual. Entre, disse a voz firme, inexpressiva. A porta se abriu. Nathan entrou, impecável como sempre. Mas não foi ele que fez Ethan hesitar. Foi a mulher parada logo atrás dele. Uma jaqueta jeans gasta, cabelos escuros presos de qualquer jeito. Uma presença que simplesmente não pertencia a um lugar como aquele. E ainda assim, algo em Ethan lhe dizia que, a partir daquele instante, nada seria igual novamente. Ela estava parada na porta, estranhamente fora de lugar, mas com uma naturalidade que desafiava o ambiente de ternos impecáveis e flashes de câmeras, sem salto, sem maquiagem, apenas uma mulher com uma jaqueta desbotada e um olhar firme, o tipo de calma que perturba mais do que grita. Quando Ethan Callaway cruzou o olhar com o dela, sentiu um choque sutil, inesperado. Curiosidade. Os olhos dela eram firmes, seguros e totalmente imunes à presença dele.
Havia ali algo raro, uma ousadia silenciosa. Ethan, esta é Sienna Lane, anunciou Nathan, com um entusiasmo que não tentava esconder. Ela é designer freelancer e a resposta para o seu problema. Sienna deu um passo à frente sem hesitar, colocando um caderno grosso sobre a mesa dele, como quem marca território em um lugar onde claramente não era bem-vinda. Posso te ajudar, disse, a voz firme, tranquila. Não soava como alguém pedindo uma chance, e sim oferecendo uma solução. Eu sei o que você enfrenta, e sei como transformar isso em uma vantagem. Ethan cruzou os braços, observando-a de cima a baixo, dos tênis gastos à postura confiante. Uma designer freelancer. Parecia mais uma artista de rua do que alguém capaz de enfrentar o campo de batalha corporativo. Mas no mundo dele, aparências nunca foram o que definia valor. Resultados, sim. Uma vantagem? Ele repetiu, o tom frio. E o que exatamente você sabe sobre minha situação para achar que pode dizer isso? Sienna não piscou, o encarou com uma calma desafiadora, a confiança intacta. Sei que você precisa de uma esposa, afirmou, sem rodeios. As palavras cortaram o ar como uma lâmina, para manter suas ações. E sei como tornar isso real. Não só para a imprensa, mas para seus acionistas. Ela fez uma pausa. Depois, com um toque quase casual, acrescentou. Eu crio histórias, Sr. Calloway. Sei como fazer as pessoas acreditarem nelas. E se quer manter sua empresa, vai precisar de alguém que saiba vender essa história. Um silêncio denso se instalou. Então, um leve sorriso, enigmático, quase imperceptível. Você não precisa confiar em mim ainda. Só me dê uma chance de provar. O olhar de Ethan desviou para Nathan em busca de explicações. Onde diabos você a encontrou? Nathan apenas deu de ombros. Escute ela. Ethan soltou o ar num suspiro contido e se apoiou na beirada da mesa, o rosto indecifrável. Digamos que eu aceite, disse com voz controlada. Isto é um acordo. Você faz o seu trabalho, eu te pago. Nada de ultrapassar a linha da minha vida pessoal. Entendido? Sienna assentiu de imediato. Entendido, Sr. Calloway. Ethan a observou com atenção, o olhar estreito. Então me diga, por que quer fazer isso? Sempre havia um motivo: dinheiro, fama, poder. Mas a resposta dela veio mais baixa, quase um sussurro. Tenho meus motivos. Ela não explicou. Por um breve instante, algo em seu rosto mudou. Uma sombra leve, um traço de tristeza que desapareceu antes que ele pudesse decifrar. Ethan franziu o senho. Não gostava de mistérios. E ela era, sem dúvida, um deles. Mas ele precisava de uma solução. E se ela podia entregar, era o suficiente. Por enquanto. Certo? Ele disse seco. Por onde começamos? Sienna então deixou escapar um pequeno sorriso. O tipo de sorriso que promete tempestades. Ela se moveu com uma confiança silenciosa, aproximando-se dele com uma folha de papel nova nas mãos. Use isto, disse, a voz calma, mas firme. Ethan pegou o papel. Seu olhar percorreu rapidamente as anotações. O discurso havia sido ajustado, refinado, e a última frase, agora, trazia um toque mais humano, mais emocional. Cada bolsa conta uma história, e nós criamos as nossas com o coração. Por um instante, ele a observou. Lá estava ela, com sua jaqueta jeans de sempre, cercada por um mar de luxo, completamente fora de lugar, e ainda assim, inalterável. Você é rápida, murmurou ele em tom baixo. Sienna não respondeu, apenas assentiu discretamente. Ethan virou-se de volta para o microfone e, com o mesmo carisma natural de sempre, começou a discursar. As palmas vieram quase instantaneamente. O público engoliu cada palavra, encantado. Em poucos minutos, as redes sociais já ferviam. Calloway Power Couple.
Começava a subir nos tópicos mais comentados, graças a um post de relações públicas que Siena havia programado na noite anterior. Inteligente, pensou Ethan, mas eu não preciso depender de ninguém. Ainda assim, em algum canto silencioso de sua mente, algo começou a mudar. Pela primeira vez, ele estava prestando atenção nela. Algumas noites depois, enquanto a cidade dormia, Ethan ainda estava na sede da Callaway e companhia. O showroom permanecia quase em silêncio, exceto pelo leve farfalhar de tecidos, conforme ele examinava os croquis da próxima coleção. Uma única luminária sobre a mesa lançava uma luz suave sobre o rosto dele, destacando os traços firmes, a concentração profunda em seus olhos. Ele não gostava de voltar para casa. O apartamento, vasto, impecável, luxuoso, parecia vazio. O silêncio lá dentro o sufocava mais do que ele admitia. Depois de anos erguendo muralhas à sua volta, a solidão havia se tornado o seu normal. Ali, cercado por tecidos, projetos e ideias inacabadas, ele ainda tinha o que mais prezava: controle. O rangido da porta do showroom quebrou o silêncio. Ethan levantou o olhar, franzindo o senho. Siena entrou, segurando uma xícara fumegante de café. Ele estreitou os olhos. Por que ainda está aqui? Já é tarde. Ela colocou a xícara diante dele sem hesitar. Vi as luzes acesas, respondeu simples. Você trabalha demais. Ela não disse mais nada, mas ele entendeu o que estava nas entrelinhas. Ethan manteve o olhar no desenho à sua frente, a caneta deslizando sobre as linhas do croquis de uma bolsa com precisão quase obsessiva. Siena se aproximou, analisando a ilustração. Uma pequena ruga formou-se entre suas sobrancelhas. Isso não vai funcionar, afirmou, apontando para a alça. O fecho de metal é muito afiado, vai cortar o couro com o tempo. Deveria usar uma dobradiça oculta. É mais durável, mais elegante. Os olhos de Ethan seguiram o ponto que ela indicava. Um detalhe minúsculo, mas crucial. Um erro que sua equipe inteira havia deixado passar. A testa dele se contraiu levemente, enquanto voltava o olhar para ela. Você entende de design. Um leve sorriso curvou os lábios de Siena. Ela puxou uma cadeira, sentando-se do outro lado da mesa, mantendo uma distância cuidadosa, respeitando o espaço dele. Aprendi sozinha, respondeu serena. Gosto de experimentar. E vi esse mesmo erro em uma coleção antiga de um concorrente. Não gostaria de repeti-lo, certo? Ethan a observou por um longo momento. Ela era diferente. Não apenas na maneira como se portava, mas na forma como se enxergava o que os outros não viam. Havia uma nitidez nela, uma inteligência viva, precisa, mas não era do tipo fria ou calculista. Era algo mais raro, mais perigoso. A clareza de quem vê o que os outros temem olhar. Ela abriu o sketchbook com um movimento rápido, puxou o celular e, em questão de segundos, seus dedos já dançavam sobre a tela. Criava, com precisão cirúrgica, uma nova conta no Instagram. Ethan e Siena. Logo depois enviou uma foto editada da semana de moda do ano anterior, agora com a silhueta sutil de uma mulher ao lado dele. Provavelmente dela. A legenda era curta, mas carregada de intenção. O amor é a maior inspiração. Moarabenia. Virou o celular na direção dele, o olhar indecifrável. O primeiro passo é a cobertura da mídia, disse com frieza calculada. Precisamos que acreditem nisso antes mesmo dos acionistas começarem a fazer perguntas. Ethan arqueou uma sobrancelha, observando a tela. O post tinha ido ao ar havia poucos segundos, e o engajamento já explodia. Dezenas de curtidas, nomes conhecidos nos comentários, e como um rastilho de pólvora, a hashtag Callaway Power Couple. Começava a se espalhar. Você é rápida, admitiu, surpreso apesar de si mesmo, mas logo fechou a expressão, voltando ao tom frio que o mercado conhecia. Não pense que isso será o bastante. A mídia fashion não é fácil de enganar.
E meus acionistas, menos ainda. Siena apenas sorriu enigmática. Então é bom que eu não acredite em meias medidas. E com isso, o jogo começou. Eu sei, respondeu ela firme. Por isso já elaborei toda a história. Falava sem hesitar, com confiança de quem já tinha o roteiro decorado. Nós nos conhecemos em uma pequena exposição de arte no Brooklyn. Eu era uma designer em ascensão e você se interessou pela minha visão. Algo diferente, simples, mas crível. Virou uma página do sketchbook, ajustando um desenho com traços rápidos e precisos, como se trabalhar sob pressão fosse sua zona de conforto. Ethan Callaway a observava atentamente. A luz suave do showroom destacava os ângulos do rosto dela, revelando olhos de uma intensidade quase hipnótica. Ela tinha talento, sem dúvida, mas havia algo além disso. Inteligência afiada, precisão, frieza. Ele tinha construído um império por reconhecer potencial. E o dela era raro, impossível de ensinar. Mesmo assim, algo o incomodava. Ela estava envolvida demais para um acordo temporário. E se havia uma lição que ele aprendera em 7 anos implacáveis no topo, era que ninguém fazia nada sem um motivo. Onde você trabalhava antes disso? Perguntou, quebrando o silêncio. Siena ergueu o olhar, pausando por um instante quase imperceptível antes de responder. Sou freelancer. Trabalhei com algumas marcas pequenas. Nada grande. Ethan esboçou um meio sorriso cético. Freelancer, repetiu, com um toque de ironia. E ainda assim sabe manipular a mídia como uma profissional. Não parece uma novata. Deu um passo à frente, o olhar penetrante examinando-a como se tentasse descobrir onde terminava a verdade e começava o teatro. Mas Siena não recuou. Apenas sorriu, um sorriso calmo, quase provocante, e voltou ao trabalho. Ela não iria discutir. E isso, de algum modo, o deixava ainda mais curioso. Ethan afastou-se, indo até a sacada do showroom. Respirou o ar frio de Manhattan. Lá embaixo, as luzes da Fashion Week brilhavam como diamantes. Um espetáculo de luxo e ilusão. Mas dentro dele, algo novo se agitava. Siena Lane não era Leland Hartwell. Não era glamurosa nem calculista. Não tentava impressioná-lo. E mesmo assim, havia algo nela que prendia sua atenção. Talvez a confiança, talvez o mistério. Ou talvez aquele breve lampejo de tristeza em seus olhos ao falar de seus motivos. Nada mal, hein? Uma voz interrompeu seus pensamentos. Nathan Wu surgira ao seu lado, o sorriso fácil de sempre, dando um leve tapa em seu ombro. Ethan fez um leve aceno de cabeça, a expressão indecifrável. Ela é útil, admitiu, o tom frio como gelo. Mas não vou deixar ninguém me superar. Nem mesmo ela. Nathan soltou uma risada breve. Relaxe, eu verifiquei tudo. Está limpa. Mas se não gostar dela, mande embora. Você é Ethan Callaway, afinal. E você nunca perde. Ethan não respondeu. Seu olhar voltou para o vidro, onde Siena ainda estava, concentrada em seu trabalho sob as luzes quentes do showroom. Sua mão deslizava rápida pelo caderno de esboços, desenhando ideias com uma precisão quase instintiva. E então, como se sentisse o peso do olhar dele, ela levantou os olhos. Por um breve instante o tempo parou. Ela não desviou, não o desafiou. Apenas o fitou com uma suavidade silenciosa, como se houvesse algo que quisesse dizer, mas não pudesse. Ethan virou o rosto, afastando o pensamento à força. Ela é diferente, mas não me deixarei influenciar tão facilmente. Ainda assim, no fundo, ele sabia de uma coisa. Pela primeira vez em 7 anos, alguém o fez querer olhar um pouco mais. O olhar afiado de Ethan percorreu a sala, captando a tensão no ar. Sua equipe de design trabalhava curvada sobre mesas cobertas de croquis, amostras de tecido e protótipos inacabados. Um erro crítico havia sido descoberto na nova coleção de fim de ano, e poderia custar tudo.
A costura dos casacos principais era frágil. Durante os testes de resistência, as linhas se desfaziam. Para qualquer outro, seria apenas um problema técnico. Para Ethan, era um ataque direto à integridade da marca. Uma fissura que concorrentes como a Hartwell Lux explorariam sem hesitar. Não temos tempo para corrigir peça por peça, disse ele, a voz cortando o silêncio como uma lâmina. Quero que todo o lote seja reavaliado em 48 horas. Se for preciso, tragam reforços da fábrica principal. Nenhum casaco sai deste prédio sem estar perfeito. Entendido? Um coro silencioso de cabeças assentindo. Ninguém ousou contestar. Todos sabiam que Ethan Callaway não era o tipo de líder que aceitava falhas. 7 anos atrás, ele havia tirado a Callaway Co. dos escombros deixados por Lillian Hartwell. Reconstruiu tudo com talento bruto e precisão impiedosa. E não permitiria que uma única costura fraca destruísse o que conquistara. Uma voz hesitante rompeu o ar. Mas, senhor, o prazo... Dê um jeito, interrompeu Ethan frio. Não pago vocês para me darem desculpas. Silêncio. Depois, um turbilhão de movimento. Designers correndo para cumprir as ordens. Ethan pegou um croquis jogado sobre a mesa, passando os dedos pelas linhas desenhadas. Ele conhecia cada detalhe de suas criações, cada ponto, cada dobra. Era por isso que a Callaway e companhia sobreviveram ao escândalo. E por isso ninguém, nem sua própria equipe, podia comprometer sua visão. Quando a sala esvaziou, ele se sentou, esfregando as têmporas. O cansaço ameaçava, mas ele o afastou. Ainda havia muito a fazer. Na noite seguinte, o S&View Hotel vibrava com uma tensão elétrica. O grande salão reluzia sob o brilho dos lustres, enquanto os nomes mais poderosos da indústria se reuniam para o lançamento da nova coleção da Callaway Co. Ethan estava no palco. As câmeras piscavam em sequência frenética. Sua voz era firme, impecável, enquanto apresentava a nova linha de bolsas da marca. Mas justo quando se preparava para ler a parte final do discurso, uma assistente de PR se aproximou às pressas, sussurrando: Senhor, o discurso foi impresso incorretamente. A parte final está faltando. Ethan franziu o senho, o maxilar tenso. Antes que pudesse reagir, uma figura surgiu dos bastidores. Sienna Lane. Ele estava acostumado a dominar cada ambiente, cada conversa, cada olhar. Mas o que aconteceu ali foi diferente. Instintivo, sem filtros. Ethan largou a caneta, puxando o esboço para mais perto. Certo, disse, a voz ainda firme, mas sem a rigidez de antes. Ajuste isso comigo. Sienna assentiu, os dedos deslizando com leveza pelo papel enquanto fazia pequenas correções. Ela aproximou a cadeira. Sob a luz suave do showroom, os traços deles começaram a se misturar. As linhas sobrepostas formando um novo desenho, um equilíbrio perfeito entre precisão e sensibilidade. Pela primeira vez, Ethan trabalhava ao lado de alguém que acompanhava seu ritmo, que enxergava o que ele via e, de algum modo, via ainda mais. Então aconteceu. Ao estenderem a mão para o mesmo lápis, os dedos dele tocaram os dela. Foi breve, quase nada. Mas o calor do toque dela o atingiu com força, um choque súbito que fez seu coração vacilar. Ele parou, o ar preso no peito. Quando levantou os olhos, ela já o observava. O olhar de Sienna não era desafiador, nem tímido, apenas firme, constante, tranquilo. Você não dorme, não é? Murmurou ele, a voz rouca, como se tentasse esconder o turbilhão que se formava dentro de si. Sienna sorriu, os olhos brilhando sob a penumbra. Quis ficar e olhar os designs. Respondeu, num tom quase confidencial, como se fosse um segredo entre os dois. Ethan não disse nada. Apenas manteve o olhar nela por um instante a mais antes de voltar ao esboço. Mas algo raro aconteceu. Um leve movimento. Um sorriso, fugaz, imperceptível até para ele mesmo.
Eles trabalharam até tarde, lado a lado, e em algum momento o cansaço venceu. Siena adormeceu ali mesmo, sobre a mesa, a cabeça apoiada nos braços. A respiração era calma, ritmada. Alguns fios soltos de cabelo caíam sobre o rosto, balançando suavemente a cada exalar. Ethan pousou o lápis e a observou em silêncio. Para um homem que se orgulhava de não desperdiçar tempo, ficou parado ali mais do que devia. Com cuidado, tirou o paletó e o colocou sobre os ombros dela. Os movimentos eram lentos, quase hesitantes, como se temesse acordá-la. Quando o tecido se acomodou, uma sensação estranha o atravessou. Um calor discreto, silencioso, algo que ele não sentia havia muito tempo. Na manhã seguinte, uma leve garoa caía sobre Manhattan. Ethan e Siena saíram juntos do showroom. As ruas ainda estavam vazias, o mundo começando a despertar. Ethan segurava o guarda-chuva, protegendo-a da chuva fina enquanto caminhavam até a calçada. De repente, o pé de Siena escorregou no asfalto molhado. Num reflexo rápido, Ethan segurou seu pulso e a puxou contra si, impedindo a queda. "Cuidado", murmurou, a voz profunda, carregada de algo que ela nunca tinha ouvido antes. "Não posso me dar ao luxo de perder meu melhor ativo." As bochechas de Siena coraram. Ela ergueu o olhar, o coração disparado, a mão dele ainda firme em seu pulso, o calor atravessando a pele. Por um instante, o mundo desapareceu. A chuva caía suave ao redor, formando uma cortina delicada entre eles e todo o resto. "Obrigada", ela sussurrou, sem saber se ele realmente ouvira. Ela sussurrou, a voz tão suave que quase se perdeu no som da chuva. Mas Ethan ouviu, e por um instante não a soltou. Em vez disso, guiou-a para a frente, a mão firme, o olhar fixo, o coração contra sua vontade, sendo puxado para uma emoção que ele se recusava a nomear. Mais tarde, naquela noite, enquanto verificava os e-mails da empresa, disse a si mesmo que não era nada. Mas no fundo, algo havia mudado. Ethan Callaway rolava a caixa de entrada com atenção fria e precisa. Reuniões, contratos, estratégias de relações públicas, tudo habitual. Até que algo fugiu do padrão. Um e-mail de Sienna Lane, enviado à meia-noite, endereçado a um fornecedor de tecidos no Brooklyn. O conteúdo era curto, direto. Envie imediatamente um novo lote de lã. Mantenha a origem em sigilo. As sobrancelhas dele se franziram. Quem ela estava contatando? E por que tanto segredo? Lane Textiles. Um nome que ele nunca tinha ouvido, e de repente, lembranças de Leland Hartwell. O atingiram como uma lâmina, as ligações escondidas, o falso carinho, a traição que quase destruiu sua empresa. Por um momento a dúvida se infiltrou, mas então ele olhou para a própria mão, a mesma que segurara a dela na chuva. Ainda podia sentir o calor daquele toque gravado como uma lembrança que se recusava a desaparecer. "Ela não é como Leland", repetiu mentalmente. 1, 2, 3 vezes, mas a desconfiança persistia, ofuscada apenas por algo mais forte. Algo que ele ainda não conseguia admitir. Ethan se levantou e foi até a sacada do showroom. A chuva caía fina sobre o horizonte de Nova York, transformando as ruas em veios de prata e ouro. E sob aquele cenário, sua mente voltou a ela. Lembrou-se de como Siena reescrevera seu discurso sem hesitar, de como ficara acordada com ele até tarde, lado a lado, em silêncio produtivo, de como sorrira, tímida, quase surpresa, quando ele colocara o casaco sobre seus ombros. Ele apertou o corrimão com força. "Não estou acostumado com isso", murmurou, a voz rouca, sincera demais para um homem como ele. O maxilar se contraiu. "Mas eu gosto." Dentro dele, algo novo começava a nascer, silencioso, inesperado, incontrolável. E se tivesse de dar um nome a isso, seria amor.
A Semana de Moda de Nova York vibrava como uma obra viva, pulsante. O AFO Vivian Center brilhava sob flashes incessantes, o ar carregado de luxo, perfume e expectativa. Ethan Callaway estava no palco. O olhar afiado percorria a primeira fileira, jornalistas, investidores, magnatas da moda. Todos os olhos voltados para ele. Vestido em um terno preto impecável, emanava poder. O tipo de poder de quem reconstruiu um império das cinzas. Mas naquela noite, o foco não era apenas na coleção. Era nele. O desfile transcorria com perfeição. Modelos deslizavam pela passarela, as novas peças arrancavam acenos de aprovação, os flashes capturavam cada detalhe. Tudo estava sob controle, até não estar mais. De repente, uma voz rompeu o burburinho elegante da plateia. Senhor, Callaway. Um jornalista se levantou, o tom cortante. Rumores indicam que o senhor está prestes a perder o controle da Callaway & Co., devido a uma cláusula secreta de acionistas. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O salão inteiro silenciou. Todos os olhares se voltaram para ele. Ethan fechou o punho dentro do bolso, mas seu rosto permaneceu impassível. Ele já sobrevivera a tempestades piores. Com a serenidade de quem enfrentou o impossível e venceu, Ethan esboçou um leve sorriso. Sua voz, profunda e firme, ecoou pelo salão. Boatos nascem quando as pessoas não conseguem competir, disse com elegância controlada. A Callaway e companhia está mais forte do que nunca, e eu ainda estou no comando. Vamos focar na coleção. Essa é a minha resposta. O público explodiu em aplausos, mas no instante em que ele se preparava para sair do palco, clac, 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 clac. O som agudo de saltos cortou o silêncio. Uma figura surgiu da lateral. Lillian Hartwell. Um sorriso lento se formou em seus lábios, venenoso, calculado. Esse casamento de fachada não vai te salvar, Ethan, disse ela, a voz doce, mas afiada como uma lâmina. Todos sabem que sua marca está afundando. O burburinho tomou conta da plateia. Sussurros, flashes, celulares levantados. O escândalo ganhava vida em tempo real. Ethan sentiu o maxilar travar, o olhar faiscando de fúria. Estava pronto para responder, para encerrar aquele espetáculo, quando sentiu um toque leve em sua mão. Sienna Lane. Apenas um segundo de contato, não para contê-lo, mas para fazê-lo parar. Então, com passos firmes, ela avançou até o microfone. Não hesitou, não tremeu. Lillian, disse Sienna, a voz suave, mas firme, dominando o ambiente. Inclinou levemente a cabeça, o rosto impassível. Você realmente sabe como tornar as coisas interessantes, mas está enganada. O salão inteiro prendeu a respiração. Nosso casamento não é sobre salvar uma marca, continuou ela, é sobre celebrar a criatividade, sobre duas mentes que se unem, não apenas nos negócios, mas na arte. Deixou que as palavras ecoassem antes de prosseguir. Ethan e eu desenhamos juntos, discutimos cada corte, cada detalhe. Virou-se para o público. E é disso que a Callaway e companhia é feita. Não de fofocas, mas de criação. Por um instante, Ethan esqueceu de respirar, porque naquele momento ela não estava apenas o defendendo, ela o reivindicava. A Callaway & Co. não está afundando, finalizou Sienna. Está voando, graças a este homem. As palavras dela ecoaram, seguidas por uma onda de aplausos que tomou o salão. O público vibrou, e pela primeira vez naquela noite, a máscara de Lillian Hartwell se quebrou. Seu rosto empalideceu. O sorriso ensaiado se transformou em uma expressão de fúria. Sem dizer mais nada, girou nos saltos e deixou o palco. Ethan nem a olhou. Seu foco estava em Sienna. Enquanto desciam do palco, ele murmurou, a voz baixa, rouca. Você é rápida, mas eu teria conseguido lidar com isso. Sienna sorriu, os olhos brilhando com algo que ele não conseguiu definir. Eu sei.
respondeu ela calmamente. Mas eu quis estar ao seu lado. Ele não respondeu, mas um sorriso, pequeno, quase imperceptível, surgiu em seus lábios. E Siena percebeu algo, aquele raro, sutil curvar de seus lábios. Era só para ela. 3 dias depois, Ethan e Siena embarcaram em um voo para Paris. Um importante fornecedor francês havia desistido do contrato de fornecimento de lã de cachemira para a coleção de inverno da Callaway & Co., ameaçando paralisar toda a produção. Ethan não era o tipo de homem que esperava que os problemas se resolvessem sozinhos. Ele foi a Paris pessoalmente para negociar e quis Siena ao seu lado. Você entende de design, disse ele encarando-a, e eu preciso disso ao meu lado agora. Preciso dos seus olhos, ele disse, enquanto o avião cortava o céu. A voz era calma, mas havia um peso por trás dela que Siena não conseguiu ignorar. A fábrica nos arredores de Paris era fria, industrial, o ar denso de tensão. Ethan estava diante do diretor, firme, imponente. Sua simples presença bastava para deixar o homem do outro lado visivelmente desconfortável. Se você se recusar a entregar, disse Ethan num tom cortante, encontrarei outro fornecedor, e garanto que ninguém na Europa fará negócios com você novamente. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ethan o deixou crescer deliberadamente antes de concluir. Mas, se cumprir o prazo, continuou ele, a Callaway & Co. assinará um contrato de longo prazo. Uma escolha simples, e uma que o fornecedor não podia se dar ao luxo de recusar. Minutos depois, o acordo estava fechado. Ethan virou-se para Siena, um leve sorriso curvando o canto dos lábios. Está feito. Ela o observou, e por um instante, um lampejo de admiração atravessou seu olhar. Não apenas pela habilidade dele nos negócios, firme, preciso, implacável, mas pela maneira como ele nunca hesitava em proteger o que havia construído. Em vez de voltarem direto para o hotel, Ethan a conduziu por uma caminhada silenciosa às margens do Sena. Paris, ao entardecer, estava banhada em ouro. Os últimos raios de sol tingindo a cidade de tons quentes, enquanto o rio refletia o brilho das luzes que começavam a surgir. De repente ele parou diante de uma pequena barraca. Comprou uma única rosa vermelha. E antes que Siena pudesse reagir, a prendeu delicadamente em seu cabelo. "Combina com você", murmurou, a voz mais baixa que o habitual. Por um momento, Siena esqueceu de respirar. Levantou a mão, tocando de leve as pétalas. As bochechas dela assumiram uma cor mais viva que o pôr do sol. "Você é mais romântico do que eu imaginava", ela provocou, o tom leve, embora houvesse algo no ar que pesava mais do que a brincadeira deixava transparecer. Uma garoa fina começou a cair. Sem dizer nada, Ethan abriu o guarda-chuva e a puxou um pouco mais para perto. Caminharam assim, lado a lado, em silêncio. Mas não era um silêncio vazio. Era o tipo que dizia fique, o tipo que fazia o tempo desacelerar. O café era pequeno, aninhado perto do rio, sua luz dourada derramando-se sobre as pedras molhadas da rua. Lá dentro, o calor os envolveu, o aroma de café fresco misturando-se ao som distante da cidade. Sentaram-se frente a frente, as mãos envolvendo as xícaras fumegantes. O murmúrio suave de Paris parecia distante demais para importar. Ethan a observava por sobre a borda do copo. "Quando foi que você se apaixonou pela moda?" perguntou a voz mais grave e curiosa. Siena sorriu, mas o olhar dela foi longe, para um lugar onde a lembrança doía. "Desde pequena", respondeu baixinho. Depois, a voz se tornou mais tênue. "Mas eu não tinha nada para seguir esse sonho." Ethan percebeu a maneira como os dedos dela apertaram a caneca, o leve tremor na respiração antes que ela continuasse. "Cresci com minha mãe", disse, o tom constante, mas distante. "Sem casa, sem dinheiro. Dormíamos em bancos de parque debaixo da chuva." Ethan se recostou sutilmente, o maxilar tenso.
Ela recolhia lixo só para conseguir algumas moedas, continuou Siena, mas um dia desmaiou de fome. Me segurava nos braços, chorando, dizendo: "Desculpa, eu não consigo mais cuidar de você." Ela engoliu em seco. Eu tinha 15 anos. Soltou uma risada breve, sem humor. Quis largar a escola para trabalhar, mas ninguém contratava uma garota como eu. Houve uma pausa. Depois a voz dela mudou, mais suave, hesitante. E então, alguém apareceu. Ethan não disse nada. Apenas observava, escutando. Ele viu minha mãe desmaiar perto de uma loja. Ela continuou. Chamou uma ambulância e depois deu a ela um emprego como vendedora. A lembrança pairou entre os dois, frágil, humana, real. E pela primeira vez naquela noite, Ethan Callaway não soube o que dizer. Os olhos de Siena debrilharam, mas ela não disse o nome do homem. Foi por causa dele, murmurou, a voz tão suave que parecia se misturar ao som distante da chuva, que minha mãe conseguiu me sustentar na faculdade. Ela respirou fundo. E foi ali que me apaixonei pela moda. Tornou-se a minha forma de retribuir. O silêncio que se instalou entre eles não foi pesado, mas cheio de significado. Como se algo tivesse mudado de maneira irreversível. Quando Ethan Moore finalmente falou, sua voz saiu rouca. Não de pena, mas de reconhecimento. Pela primeira vez, ele enxergou Siena Lane, não como uma mulher interpretando um papel, mas como alguém que lutou por tudo o que conquistou. E isso era algo que ele entendia bem demais. Eu também já vivi por paixão, confessou a voz baixa, quase áspera, mas a perdi por causa de alguém em quem confiei. Siena inclinou a cabeça levemente, esperando. Por um instante ele hesitou, como quem destranca uma porta que jurou nunca mais abrir. E então, finalmente, soltou o ar. Lillian, disse. O nome caiu entre eles como uma pedra num lago silencioso. Ela foi tudo para mim, um dia. Continuou, o olhar distante. A amei, confiei nela. Deixei que entrasse no meu mundo, que me ajudasse a desenvolver a coleção Primavera-Verão. 7 anos atrás. Os dedos dele se fecharam em torno da xícara. Mas ela me traiu, roubou meus designs, vendeu tudo a um concorrente dias antes do lançamento. Siena não disse nada, apenas o escutava, com atenção, com empatia silenciosa. Meu pai... A voz de Ethan falhou por um segundo, a mandíbula contraída. Não aguentou o choque, teve um derrame e não sobreviveu. Silêncio. Ethan encarou o café à sua frente, o rosto sem expressão. Perdi ele, perdi a fé nas pessoas, e desde aquele dia, nunca mais deixei ninguém se aproximar. Foi então que sentiu algo quente. A mão de Siena. Ela a pousara sobre a dele, leve, firme, sem hesitar. Sinto muito, sussurrou com a voz embargada. Mas você não está sozinho. Deu um leve aperto em sua mão. Eu estou aqui, e não vou te machucar. Ficaram assim, o som da chuva escorrendo pelo vidro do café, preenchendo o silêncio entre eles com algo novo, imprevisto, real. Mais tarde, naquela noite, de volta ao hotel em Paris, Ethan estava em sua suíte, analisando documentos. Mas, por mais que tentasse, sua mente não estava nos negócios. Estava nela, no olhar dela no café, na forma como o escutara, em como ficara, mesmo quando ele tentou se fechar. Então, pelas paredes finas, ouviu a voz dela, suave, quase um sussurro. Esconda a origem. Uma pausa, depois ainda mais baixo. Não deixe que ele descubra. Ethan parou. O corpo inteiro ficou tenso. Um frio percorreu sua espinha, como uma lâmina invisível. Com quem ela estava falando? Sua mente voltou aos sussurros noturnos, às ligações secretas, à traição de Lillian.
Ele havia confiado uma vez, e isso lhe custara tudo. Mas então se lembrou do brilho sincero nos olhos de Siena ao falar da mãe, do sorriso tímido quando ele prendeu a rosa em seus cabelos, do toque quente de seus dedos sobre os dele. Ela não é como Lilian, repetiu uma e outra vez, mas a dúvida ainda estava lá, sufocada apenas por algo mais forte, algo que crescia dentro dele, silencioso e perigoso, um sentimento que ele ainda não estava pronto para nomear. Amanhã em Londres. Amanheceu envolta em névoa, como um véu escondendo segredos à espera de serem revelados. Dentro do escritório envidraçado da Callaway & Co. Assaboo, Ethan estava sentado à mesa, imóvel, o olhar fixo em nada, como se estivesse prestes a descobrir uma verdade, que talvez preferisse nunca ter encontrado. A luz dura do laptop iluminava o rosto de Ethan, revelando seus olhos vermelhos, marcados por noites sem sono. O olhar dele estava fixo no título que queimava na tela. Cruel, implacável. Seus dedos apertaram a borda da mesa, os nós das mãos ficando brancos. Um post no Instagram, da conta oficial da Hartwell Lux. As palavras cortavam como lâminas. A Callaway & Co. copiou nossos designs para a nova coleção? A verdade será revelada em breve. Abaixo, a comparação lado a lado. Um dos casacos da nova coleção de inverno da Callaway & Co. ao lado de uma peça quase idêntica da Hartwell Lux. A semelhança era assustadora. Precisa demais. Planejada demais. O pulso de Ethan martelava em seus ouvidos. Aquilo não era apenas um ataque à sua reputação, algo que ele poderia administrar com frieza habitual. Era um ataque direto aos anacionistas. E eles já o bombardeavam com mensagens de pânico. Seu celular vibrava sem parar, ligações exigindo respostas. Ethan não precisava pensar muito para saber quem estava por trás. Lilian Hartwell. Ela o provocara na semana de moda, mas agora havia ido além, mirando o coração do império que ele reconstruíra das cinzas da traição. Só que desta vez, ela fizera algo ainda pior. Ela havia mencionado Siena, a mulher em quem ele confiara, a mulher que ele deixara entrar depois de 7 anos mantendo o coração trancado. O celular vibrou novamente. Um e-mail. Remetente, Lilian Hartwell. Assunto: pergunte à sua esposa de mentira, Ethan. O sangue dele gelou. Abriu o e-mail, leu. Ethan, você é um tolo por confiar nela. Siena Lane não é quem você pensa que é. Pergunte o que ela está escondendo. Pergunte por que ela se aproximou de você. Aqui está a prova. Não se deixe enganar de novo, como há 7 anos. Em anexo, fotos e mensagens. Uma imagem granulada de Siena na semana de moda, meio oculta nas sombras, o celular na mão, expressão tensa. E um print de uma conversa supostamente entre ela e Lilian. A coleção de inverno está pronta para ser enviada. Não se preocupe, ele não suspeita de nada. O peito de Ethan se contraiu. O coração batia como se quisesse escapar. E então, uma lembrança. Paris. A voz sussurrada no corredor do hotel. Esconda a fonte. Não deixe que ele descubra. Naquele momento ele havia ignorado. Cego pela confiança, pelo calor dela ao seu lado, pela sinceridade nos olhos de Siena sob as luzes da cidade. Mas agora, com o e-mail de Lilian aberto diante dele, as peças começaram a se encaixar, formando uma imagem que ele não queria ver. Siena, uma espiã. O pensamento o perfurou como uma lâmina, rasgando tudo o que haviam construído juntos. As noites em claro desenhando lado a lado, as mãos entrelaçadas sob a chuva, o beijo silencioso em Paris. Uma tempestade nasceu dentro dele. Um vendaval de raiva e algo ainda mais doloroso. Medo. Medo de ter se enganado outra vez, horrivelmente, desastrosamente. A voz dele saiu gélida. Onde ela está? Do lado de fora, a assistente gaguejou. A senhorita Lane está no showroom, senhor.
A cadeira arrastou no chão, o som cortante como aço. Ethan se levantou, saiu da sala em passos rápidos, quase uma marcha. O eco de suas pisadas encheu o corredor, cada batida carregada de fúria e traição. Ele a amara, acreditara nela, e agora temia ter cometido o mesmo erro. Outra vez. No showroom, as luzes brilhavam sobre mesas cobertas de croques e tecidos, refletindo o brilho frio do vidro. Mas o ar estava pesado, denso, carregado pela tempestade que estava prestes a explodir. Ethan empurrou a porta com força. Sienna estava sentada à mesa, desenhando um novo vestido, o senho levemente franzido em concentração. Assim que ouviu os passos dele, ergueu o olhar, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios, como sempre fazia. "Você voltou cedo", disse ela, a voz leve, sem perceber a tempestade que ardia nos olhos dele. "Eu estava prestes a te enviar o esboço." Mas Ethan não a deixou terminar. O olhar dele ardia, e desta vez não havia nenhum traço de calor. Horas antes, o celular de Ethan havia vibrado. Um e-mail. Remetente: Lillian Hartwell. Assunto: pergunte à sua esposa de mentira. O pulso dele se apertou. Um frio subiu pela espinha. Abriu a mensagem. E o gelo se espalhou nas veias. "Ethan, você é um tolo por confiar nela. Sienna Lane não é quem você pensa que é. Pergunte o que ela está escondendo. Pergunte por que se aproximou de você. Aqui está a prova. Não se deixe enganar de novo, como há 7 anos." Havia fotos e mensagens anexadas. Uma imagem granulada de Sienna na Fashion Week, parada nas sombras, o celular nas mãos, a expressão tensa. Um print de conversa. Maior. "A coleção de inverno está pronta para ser enviada. Não se preocupe, ele não desconfia de nada." O peito de Ethan se contraiu, o coração batendo pesado como tambores de guerra. E então, uma lembrança, Paris, um sussurro no corredor do hotel. "Esconda a fonte, não deixe que ele descubra." Na época, ele ignorara as dúvidas, cego pelo modo como ela se apoiava nele, pela doçura da voz, pela sinceridade que ele jurava ver em seus olhos. Mas agora, com o e-mail de Lillian aberto diante dele, tudo parecia se encaixar. Ou ele achava que sim. Sienna, uma espiã. A ideia o cortou como uma lâmina, rasgando cada lembrança que haviam construído. As noites em claro desenhando juntos, as mãos entrelaçadas sob a chuva, o beijo que ele depositara nos cabelos dela em Paris. Uma tempestade tomou seu peito. Não era só raiva, era algo muito pior. Traição. A voz dele ecoou como trovão. "Onde ela está?" A assistente, assustada, respondeu com a voz trêmula. "A senhorita Lane está no showroom, senhor." A cadeira arrastou-se com um estalo. Os passos de Ethan ressoaram pelo corredor. Duros, furiosos, impiedosos. O coração pulsava como um tambor em chamas. Ele havia acreditado nela. Havia permitido que ela entrasse em um espaço onde ninguém jamais entrara. E agora, sentia-se um tolo. O showroom estava iluminado, mas o ar pesado, espesso com a tensão do inevitável. Ethan abriu a porta com violência. Sienna ergueu o olhar, o lápis ainda entre os dedos. "Você voltou cedo", disse sorrindo, sem perceber o perigo à frente. "Eu ia te mandar este esboço." Ela não chegou a terminar. Ethan avançou, jogou o laptop sobre a mesa com um estrondo. A tela brilhou, exibindo o e-mail de Lillian, as fotos, as mensagens. A voz dele trovejou. "Explique isso." O sorriso de Sienna sumiu. Os olhos se arregalaram, confusos, assustados. Ela olhou para a tela, depois para ele. "Não, não é o que você pensa." "Não o que eu penso?" A interrompeu, a voz afiada como aço, mas com algo quebrado por baixo. "Você me acha um idiota?" O maxilar dele se contraiu, os punhos cerrados sobre a mesa. "Esta é a sua mensagem para Lillian. A coleção está pronta para ser enviada." Inspirou com força,
a respiração falha. O que exatamente você estava enviando, Siena? A voz dele agora era puro gelo. Meus designs. Sua mente voltou para Paris. A lembrança que agora soava amarga. E naquela noite em Paris, quando ouvi você sussurrando ao telefone, esconda a fonte, não deixe ele descobrir. Eu era o ele, não era? Os punhos dele se fecharam ainda mais. Que jogo é esse que você está jogando, Siena? Ela balançou a cabeça, lágrimas deslizando pelo rosto, mas mesmo assim a voz dela não vacilou. Não, Ethan, eu juro que não fui eu. A voz de Siena tremeu enquanto ela dava um passo à frente, as mãos estendidas, implorando. Você precisa acreditar em mim. Eu não te traí. Mas o olhar dele, frio, cortante, a fez congelar. Ethan se virou de costas, incapaz de encarar aqueles olhos marejados. Quando falou, sua voz veio baixa, rouca, carregada de uma dor que doía mais que a raiva. Não fez nada de errado? Um riso amargo escapou. Então explica isso. Girou de volta, os olhos em chamas. Se esgueirando pelas minhas costas, mandando mensagens para o meu inimigo, sabotando tudo o que eu construí. Cada palavra saía como uma lâmina. Eu fui um idiota por confiar em você. Um idiota, Siena. A mão dele desceu com força sobre a mesa. A xícara de café ao lado caiu, estilhaçando-se no chão, como a confiança que acabara de se romper. Siena estremeceu, mas não recuou. Ethan, por favor, me escuta. Pela primeira vez a voz dela quebrou. Pela primeira vez o chamou pelo nome. Eu não fiz isso. Aquelas mensagens não são minhas. Eu não sei como a Lilan conseguiu e a ligação em Paris. Não é o que você pensa. Por favor, acredita em mim. As lágrimas corriam livremente por seu rosto, mas seus olhos continuavam firmes, implorando para que ele visse além da raiva. Ethan, porém, arrancou a mão da dela com brutalidade. Sua voz explodiu, um trovão no silêncio do cômodo. Chega! O peito subia e descia em respirações irregulares. Eu confiei em você, deixei você entrar, e agora só me sinto um maldito tolo. Os dedos dele se cravaram na mesa, como se a dor física fosse a única coisa que o mantinha de pé. Ele não podia olhar para ela. Não podia ver o quanto a magoava, o quanto ainda a amava. Os mesmos olhos que o haviam amolecido em Paris, agora só aprofundavam o buraco em seu peito. Siena ficou imóvel, os ombros tremendo. Por um instante nada disse. Então, sem mais uma palavra, se virou. Seus passos ecoaram pelo chão frio, ocos, partidos. A porta se fechou atrás dela com um clique suave. E o silêncio que ficou foi ensurdecedor. Ethan Callaway afundou na cadeira, as mãos segurando a cabeça, e pela primeira vez em 7 anos sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ele a amara e a destruíra. Londres estava envolta por uma tarde cinzenta e espessa, a névoa serpenteando entre os prédios como um véu pesado. Mas dentro da sala virtual de reuniões da Callaway e companhia, o ar era abrasador. A tensão podia ser sentida, densa, elétrica. Ethan estava sentado diante da enorme tela, o olhar afiado fixo nos rostos dos acionistas reunidos pelo Zoom. Homens e mulheres que haviam acabado de suportar a tempestade dos boatos lançados por Leland Hartwell. Usava um terno preto impecável, transbordava autoridade fria, mas por dentro era caos, raiva, arrependimento e um amor tão forte, tão devastador, que ameaçava consumi-lo. Naquela manhã, depois de expulsar Siena com palavras cruéis, Nathan Wu descobrira parte da verdade. Ela não era uma espiã, era herdeira de Charles Langston e vinha em silêncio ajudando Ethan o tempo todo. Mas saber não bastava. Não bastava para limpar o nome dela. Não bastava para salvar sua empresa. É muito menos para reconquistar Siena. Ethan precisava agir. Precisava lutar.
por ela, pela verdade, por tudo o que ainda importava. Respirou fundo, controlando o próprio coração. Obrigado a todos por estarem aqui nesta reunião de emergência. Começou, a voz firme, grave, cortante como uma lâmina. Rumores recentes causaram pânico, mas hoje eu vou esclarecer tudo. Ethan se inclinou para a frente, o olhar firme, inabalável. Lillian Hartwell acusou a Callaway & Co. de roubar designs da Hartwell Luxe, disse ele, a voz calma, cortante. Mas eu tenho provas de que foi ela quem orquestrou todo este escândalo. Com uma precisão letal e serena, ele compartilhou a tela. Uma série de e-mails internos da Hartwell Luxe surgiu, documentos que ele próprio havia recuperado naquela manhã, com a ajuda de sua equipe de TI e das habilidades afiadas durante os anos em que reconstruiu o império. Os acionistas se inclinaram atentos. A voz de Ethan soava fria, implacável. Isto, disse ele, clicando em um arquivo, é um e-mail que Lillian enviou à equipe de relações públicas, instruindo-os a espalhar rumores no Instagram. A tela piscou. Outro arquivo apareceu. E isto, continuou ele, é o histórico de transações dela, provando que contratou um designer freelancer para copiar nossa coleção antes do lançamento. O zoom se dividiu em duas telas. De um lado, Ethan, do outro, Lillian Hartwell. O sorriso confiante dela vacilou, mas ela tentou manter a pose. Você é patético, Ethan, sussurrou ela, a voz melosa, embora trêmula. Acha mesmo que os acionistas são idiotas? Sienna Lane era sua espiã. Ela me enviou os designs. O que tem a dizer sobre isso? Ethan cerrou os punhos sob a mesa. O sangue fervia. Antes que pudesse responder, uma nova janela se abriu na tela. Sienna Lane. O rosto dela surgiu. Olhos vermelhos, mas cheios de determinação. O ar pareceu sair do peito de Ethan. Ela voltou. Mas Sienna não olhou para ele. Seu olhar estava cravado em Lillian Hartwell. Você me chamou de espiã, disse Sienna, a voz calma, mas afiada como uma lâmina. Ela clicou na tela. Novos arquivos apareceram. Estas, disse ela, são as mensagens que você enviou a um hacker, instruindo-o a forjar as conversas entre nós. Clique. Outro arquivo surgiu. E esta é a fatura do pagamento que você fez para mandar copiar a coleção da Callaway e companhia. Sienna respirou fundo. A voz permaneceu firme, mesmo enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. E aqui, disse ela, está a gravação em que você discute como espalhar os rumores. O caos tomou conta da reunião. Os acionistas murmuravam, incrédulos, furiosos. Do outro lado da tela, Lillian empalideceu. Mentira! Gritou ela, a voz quebrando. Quem acreditaria nisso? Eu acredito, respondeu Ethan, sua voz cortando o tumulto. Baixa, controlada, mortalmente fria. Eu mesmo verifiquei tudo. Os e-mails vieram do seu servidor. Os pagamentos estão vinculados à sua conta. A gravação foi autenticada. Ele se inclinou para da frente. Você quis jogar esse jogo, Lillian. Então deixe-me deixar uma coisa bem clara. Desta vez você não vai vencer. Um dos acionistas mais antigos falou. Se isso for verdade, proponho remover Lillian Hartwell do conselho imediatamente. Vozes de concordância ecoaram. Lillian tentou gritar algo, mas Ethan apenas sinalizou. O microfone dela foi silenciado. A reunião terminou. A decisão final. Lillian seria obrigada a entregar suas ações. Um processo por fraude corporativa a aguardava. Quando a tela do Zoom desapareceu, Ethan recostou-se na cadeira. As mãos tremiam levemente. Acabou. Mas, ao se virar para Nathan, apenas um pensamento o consumia. Onde ela está? Nathan sorriu de canto. Ela ligou de um café perto do St. James's Park. Convencia a participar da reunião, mas, se quiser tê-la de volta, vai ter que ir até ela. O St. James's Park estava banhado por uma luz dourada, o sol filtrando-se entre as árvores, projetando sombras dançantes sobre as pedras antigas.
mas o céu começava a escurecer, pesado, carregado com a promessa de chuva. Ethan caminhava apressado, o coração martelando no peito. Nos últimos dias, ele havia se apaixonado por Sienna, desde a noite em que ela lhe trouxe café no showroom, desde o jeito como a mão dela se encaixava na dele sob a chuva de Londres, desde o instante em que ela se apoiou em seu ombro ao lado da placa iluminada. Ele tinha lutado contra aquilo, negado, fingido que não sentia, mas agora, depois de quase perdê-la por causa da própria desconfiança cega, sabia que seu coração não suportaria deixá-la ir. Então a viu. Sienna estava sentada em um banco à beira do lago, abraçando um copo de café já frio, o olhar perdido nas ondulações da água. Parecia menor do que nunca dentro da jaqueta jeans gasta. Tão frágil. Depois de tudo o que tinham vivido naquela manhã, Ethan respirou fundo, o ar preso no peito, antes de dar um passo à frente. Sienna! A voz saiu suave, quase temerosa. Ela levantou o olhar, surpresa cintilando em seus olhos, antes de rapidamente desviá-lo. Eu não achei que você viria, murmurou, a voz mal passando de um sussurro. Ethan não se sentou, ajoelhou-se diante dela, tomou as mãos de Sienna entre as suas, o olhar intenso, mas, pela primeira vez, cheio de ternura. A voz dele era grave, crua, carregada de emoção. Eu não sei quando começou, disse com a respiração trêmula. Talvez naquela noite em Paris, quando você encostou a cabeça no meu ombro, ou quando me fez rir na chuva. Engoliu em seco. Por tanto tempo eu me tranquei. Construí muros para afastar todo mundo. Depois que fui traído, jurei nunca mais abrir o coração. Os dedos dele se fecharam com força ao redor dos dela. Mas eu estava errado. A voz tremeu. Tão errado por duvidar de você, por te ferir. Respirou fundo, tentando conter a dor que ameaçava quebrá-lo. Me perdoa, Sienna. Fica comigo, não por causa de um contrato, mas porque eu preciso de você. As lágrimas escorreram pelas bochechas de Sienna. Ela tentou falar, mas a voz falhou. Ethan, eu nunca quis acreditar, murmurou, antes de cair nos braços dele, soluçando contra o ombro. As primeiras gotas de chuva começaram a cair, suaves, envolventes, como um véu de névoa ao redor deles. Ethan a segurou com força, e então a beijou. Um beijo desesperado, ardente, profundo, como se pudesse apagar toda a dor, toda a distância, todos os erros que haviam os separado. A chuva engrossou, molhando-os por completo, mas nenhum dos dois se moveu. Não se soltaram, como se naquele instante o mundo inteiro tivesse desaparecido, restando apenas eles dois. Então Ethan tirou o celular do bolso, abriu uma transmissão ao vivo no perfil oficial da Callaway & Koch. Deixa o mundo ver, disse a voz firme, o olhar preso em Sienna. Ela é tudo para mim. A live explodiu em curtidas, comentários surgindo em cascata, mas ele não se importava. Nada importava além dela. Mais tarde, naquela mesma noite, no alto do seu penthouse, com vista para o London Eye cintilando ao longe, eles estavam sentados juntos no sofá, dedos entrelaçados. Do lado de fora, a chuva batia suave contra o vidro. Ethan olhava para Sienna, ainda tomado por tudo o que acontecera. Aos poucos a puxou para perto, os dedos deslizando pelos fios úmidos do cabelo castanho dela. Eu disse coisas horríveis hoje de manhã, murmurou a voz rouca, pesada de culpa. Te chamei de traidora. Disse que tinha medo de você. A garganta apertou. Duvidei de você porque estava com medo. Medo de amar de novo e ser destruído, como quando Lillian me traiu. Soltou o ar em um suspiro trêmulo. Fui um tolo, Sienna. Me perdoa. Ela ergueu o rosto, pousando a palma quente contra o rosto dele. Eu não te culpo, sussurrou com doçura. Eu sei o quanto você foi ferido, mas nunca quis ser a pessoa a te ferir também. Ela hesitou por um instante.
o coração acelerado, o olhar preso ao dele. Então respirou fundo. Eu não lutei por você apenas por causa do contrato, Ethan. Sua voz era suave, mas firme. Os dedos se entrelaçaram aos dele, apertando com força. Eu quis ficar ao seu lado. Quis te curar. Os olhos dela se suavizaram. Eu nunca imaginei que me apaixonaria por você, mas eu me apaixonei. Houve uma pausa, e então, com a voz trêmula, porém decidida, ela revelou: Eu sou a filha ilegítima de Charles Langston. Ethan parou, a respiração suspensa. O falecido magnata da moda, ela continuou sem desviar o olhar. Eu herdei sua fortuna, seus contatos, e construí a Bennett Threads, a partir do legado dele. As sobrancelhas de Ethan se franziram, mas ele permaneceu em silêncio, ouvindo. Sienna respirou fundo, as mãos trêmulas. Eu recusei um contrato milionário em Milão para ficar aqui. Ergueu o olhar, a voz quase um sussurro. Porque você é a minha luz, Ethan. Então, com delicadeza, ela enfiou a mão no bolso e retirou uma fotografia antiga e desbotada. Era uma mulher. Margaret Bennett, a mãe de Sienna, vestindo o uniforme de funcionária da Callaway & Co. Um sorriso cansado, mas radiante. Ethan congelou. A voz de Sienna vacilou. 10 anos atrás, minha mãe e eu estávamos famintas em um parque. Havíamos sido despejadas, dormindo em bancos sob a chuva gelada. As lágrimas começaram a brilhar nos olhos dela. Uma noite, ela desabou de fraqueza enquanto recolhia lixo, me abraçando, pedindo desculpas por não conseguir cuidar de mim. Ela segurou a foto com força. E então, um homem nos salvou. Chamou uma ambulância, deu um emprego à minha mãe na Callaway e companhia. E por causa dele, eu tive um futuro. Sienna ergueu o olhar, a voz embargada. Aquele homem era você, Ethan. O coração dele parou. Sua mente voltou àquela noite chuvosa. A mulher frágil que ele ajudara. A garotinha que segurava a mão da mãe com medo. O mundo girou. Sienna. Ela era aquela garotinha. E agora? Ela o havia salvo. Um som preso escapou de sua garganta. E antes que pudesse pensar, ele a puxou para seus braços, apertando-a contra o peito, como se temesse que desaparecesse. Eu não sabia. A voz dele falhou. Eu não sabia que era você. O aperto dele se firmou, intenso, desesperado. Eu te amo, Sienna. E nunca, nunca mais vou te deixar ir. Então ele a beijou, com força, com alma, despejando em cada toque toda a dor, o arrependimento e o amor que estiveram enterrados por anos. Sob o brilho suave do céu de Londres, eles se mantiveram abraçados, porque aquilo era destino. Os corações, antes blindados, agora estavam abertos. A presença dela espantava as sombras que ele carregava há tanto tempo. Ethan afastou-se apenas o suficiente para sussurrar contra os lábios dela. Sua mãe teria orgulho de você, por ter me encontrado. Sienna sorriu entre lágrimas, encostando a testa no peito dele. Ela teria orgulho, porque eu escolhi você. Algum tempo depois, uma tarde de primavera, envolvia Londres em luz dourada. Do lado de fora da loja principal da Callaway & Co., o sol filtrava-se pelas árvores, iluminando vitrines repletas de elegância. Mas naquele dia, Ethan Callaway não olhava para o império que havia construído. Não vestia o terno preto e frio de sempre. Usava apenas uma camisa branca. As mangas arregaçadas, o olhar ardente com outro tipo de determinação. Diante dele, Sienna Lane estava parada segurando um grosso maço de croque. Os rascunhos da nova coleção de outono. Seus olhos brilharam quando encontraram os dele. Ao redor, funcionários, designers e executivos observavam em silêncio. E então, Ethan deu um passo à frente. E para espanto de todos, inclusive de Sienna,
Ele se ajoelhou. Um suspiro coletivo percorreu a sala. O ar parou. O momento eterno. Ele tirou um pequeno estojo de veludo do bolso. Ao abri-lo, a luz revelou um anel simples, porém deslumbrante. Uma safira que cintilava com a mesma intensidade dos olhos dela. Siena, começou ele, a voz profunda, firme, carregada de calor. Você é a mulher com quem eu quero caminhar pela vida. Desde a noite em que me trouxe café, desde o modo como sua mão se encaixou na minha sob a chuva de Londres, desde o instante em que encostou a cabeça no meu ombro, em Paris. Você me mudou. Você me trouxe de volta à vida depois de 7 anos com o coração fechado. Ele respirou fundo, segurando as mãos dela com força. Não vou prometer o mundo, disse com honestidade crua, mas prometo o meu mundo, prometo te amar, te proteger. Siena, você quer se casar comigo? As mãos dela tremiam. Uma risada entrecortada escapou enquanto as lágrimas cintilavam em seus olhos. Mas o sorriso, aquele sorriso radiante, dizia tudo. Sim, sim, Ethan. Eu quero. O salão explodiu em aplausos. Alguns assobiaram. Outros enxugaram os olhos. Ethan se levantou, deslizou o anel no dedo dela e, sem hesitar, a puxou para seus braços. Beijou-a, profundo, tranquilo, cheio de tudo o que ele nunca tivera coragem de dizer, e sussurrou em seu ouvido. Esperei tempo demais para dizer isso. Decidiram se casar na semana seguinte. Nada extravagante, nada luxuoso, apenas íntimo, verdadeiro. No St. James's Park, o mesmo lugar onde Ethan a encontrara na chuva, implorando por perdão. Uma manhã serena, sob árvores verdes e brilhantes, Siena caminhou até ele em um vestido branco simples, o cabelo castanho solto sobre os ombros, uma única rosa vermelha presa atrás da orelha, como naquela noite em Paris, quando ele abrira o coração pela primeira vez. Ethan a esperava, vestindo uma camisa branca impecável e um colete cinza claro. Seus olhos nunca deixaram os dela, como se o mundo inteiro se resumisse àquele olhar. Os amigos mais próximos e funcionários da Calloway e companhia cercavam uma pequena mesa de madeira. Nathan Wool, oficiando a cerimônia, sorria abertamente enquanto lia os votos. Ethan, você promete amar e proteger Siena para sempre? Ethan apertou as mãos dela. Prometo, com todo o meu coração. Nathan se voltou para Siena. E você, Siena? Ela sorriu, os olhos brilhando. Prometo, com toda a minha vida. Trocaram as alianças, e quando Nathan anunciou, pode beijar a noiva, Ethan a puxou para perto e a beijou com paixão, selando cada promessa feita. Aplausos, risadas, lágrimas de alegria, e então, a chuva. Primeiro leve, depois intensa, abençoando o momento. Mas eles não se moveram, não se importaram. Deixaram-se molhar juntos, como naquele dia em que se encontraram de novo. Porque desta vez, eles não iriam se soltar. Ethan e Siena não apenas começaram suas vidas como marido e mulher, eles construíram um império juntos. A Calloway & Co. fundiu-se a Bennett Threads, unindo a precisão luxuosa de Ethan à inovação sustentável e criatividade de Siena. Com a liderança afiada dele, a empresa se expandiu globalmente. Com a visão artística dela, a marca foi reinventada, abrindo novas portas e redefinindo o próprio conceito de moda. Trabalhavam noites inteiras no showroom, algumas marcadas por discussões acaloradas, outras por risadas suaves, mas todas terminavam do mesmo jeito, mãos entrelaçadas, um beijo sob a luz suave das lâmpadas. Em uma noite de outono fresca, no coração do império que criaram, juntos. A Calloway Bennett celebrava seu primeiro aniversário. O showroom estava banhado por uma luz dourada, as vitrines brilhando contra o frio da noite londrina. Do lado de fora, uma longa fila de clientes se estendia pela calçada, todos ansiosos para adquirir uma peça da primeira coleção comemorativa da marca.
No centro de tudo, Ethan Callaway observava o movimento com um olhar sereno, até que a viu. Sienna, de pé ao lado de um manequim, ajustando o caimento de um vestido com a mesma concentração apaixonada de quando se conheceram. O brilho em seus olhos era o mesmo, talvez até mais forte agora, iluminado pela certeza do que haviam construído juntos. Ethan se aproximou por trás, envolveu a cintura dela com os braços e sussurrou perto do ouvido, a voz baixa e carregada de emoção. Da dúvida. Você me deu para sempre. Sienna virou-se para encará-lo, os olhos suaves, um sorriso se formando entre lágrimas contidas. Encostou a mão sobre o peito dele e respondeu com ternura. E do medo, você me deu um lar. Eles se olharam, e naquele olhar cabiam todas as memórias, as noites de incerteza, as discussões, a chuva em Londres, os beijos roubados em Paris, o repetido emocionado em St. James's Park. Ethan ergueu o queixo dela com delicadeza e a beijou. Um beijo lento, profundo, sob o brilho quente das luzes do showroom. Os funcionários e clientes que observavam a cena aplaudiram sorrindo, mas para eles o mundo havia desaparecido. Existiam apenas dois corações batendo no mesmo ritmo. Quando o beijo terminou, Ethan entrelaçou os dedos nos dela e a guiou até a varanda do showroom. Londres se estendia diante deles, reluzindo sob milhões de luzes, como uma testemunha silenciosa de toda a jornada que haviam percorrido, da dúvida ao amor, do medo ao para sempre. Ele a puxou para mais perto e murmurou, a voz firme, serena, cheia de promessa. Eu não posso te prometer o mundo, Sienna, mas te prometo o meu. Ela sorriu, encostando a cabeça contra o peito dele, o coração em paz. E eu prometo ficar nele, para sempre. Ali, sob o céu londrino e o brilho distante da London Eye girando no horizonte, ficaram de mãos dadas, corações tranquilos, lembrando de tudo o que haviam superado, porque o amor, contra todas as probabilidades, tinha se tornado a coisa mais bonita que já criaram juntos. Obrigada por acompanhar esta jornada de amor, redenção e segundas chances. A história de Ethan e Sienna nos lembra que o verdadeiro amor, resiste a todas as provações, que mesmo entre a dor, a dúvida e os erros, ele tem o poder de curar, reconstruir e transformar tudo em algo ainda mais belo. Se essa história tocou o seu coração, conte pra gente nos comentários. Você acredita em um amor capaz de vencer qualquer obstáculo? Curta, compartilhe e espalhe essa mensagem de esperança e calor humano. E se quiser viver mais histórias que celebram o amor e a beleza da vida, inscreva-se em nosso canal. Vamos continuar juntos, valorizando os momentos que fazem o coração bater mais forte, com amor, fé e gratidão.